Este é o programa número 10 do Descomplicando a Lição, primeiro trimestre de 2025. Estamos estudando lições sobre o amor de Deus e a justiça de Deus. Um assunto empolgante. A cada lição que termina, aumenta a nossa percepção sobre como é Deus. Eu disse na lição que passou, na lição número 9, que a minha compreensão sobre Deus está sendo alterada por causa das lições da Escola Sabatina desse trimestre, e na verdade está mesmo. E eu queria muito convidá-los para, ao assistirem esse programa, que possam ter a sua compreensão aumentada também sobre Deus, porque não há como nós servirmos a Deus sem conhecê-lo. Então, duas recomendações. Se gostaram da lição anterior, nesta de hoje, apertem um like, para que mais pessoas, assim como vocês, possam se inteirar dessas mensagens todas que vêm através das lições da Escola Sabatina. Os irmãos adventistas precisam ver esses assuntos que estão sendo tratados, porque são divisores de águas. E a segunda coisa, se você tiver amigos, compartilhe com seus amigos o link dessa transmissão para que eles possam também assistir e mais pessoas possam ser atingidas por aquilo tudo que Deus tem para cada um de nós. O Evangelho Eterno, que é a nossa missão, que nós vamos ver na lição número 10, que nós estamos iniciando, como o resultado do engajamento no reino de Deus resulta em pregar o Evangelho Eterno. Porque qual é o Evangelho Eterno? Amor a Deus e amor ao próximo. É a lei. Apocalipse 14, não é? Então, nesta semana, vamos estudar regras sobre o engajamento, ou seja, é uma complementação, ou melhor, uma continuação do estudo da semana passada. A lição número 10 nós vimos na semana passada o grande conflito, como ele ocorre, os motivos, né, o que embasa cada um dos dois poderes que estão em antagonismo. Agora nós vamos ver como é que eu, depois de saber as regras dos dois poderes, como é que eu vou me engajar em qualquer um deles. Como o nosso objetivo aqui é entender Deus, então o nosso objetivo é engajamento no sistema de Deus. E é isso que nós vamos ver, as regras do engajamento. Antes de comentar a figura, vamos ao verso para memorizar, porque esse verso é esclarecedor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ponto. Em seguida vem uma explicação. Para isso se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Para destruir as obras do diabo. Então o que esse verso está indicando aqui é que existe um sistema, conforme nós vimos na lição anterior, definimos o que é um sistema, que leva com que as pessoas tenham uma visão de mundo e, por conta disso, tenham práticas pecaminosas. Esse sistema foi contraposto por Jesus. E o verso está dizendo que contra esse sistema veio Jesus. Para quê? Para manifestar as obras do mal, ou melhor, evidenciar as obras do mal e manifestar as obras de Deus. E por contraste, as pessoas poderão se decidir. E aqui está exatamente na figura o que está no texto. Vejam bem, aqui está o sistema do inimigo que na Bíblia a gente entende como escuro, pegajoso, é uma lama. E todos nós dentro dele. O céu pinta para nós os limites e o caminho. E por causa de Cristo, nós agora podemos, por contraste entre os dois sistemas, escolher o sistema. Então aqui está mostrando uma pessoa que
por contrastar aonde estava, né? Dentro do escuro, dentro da lama, ele sai e vai se engajar ou se postar exatamente no sistema de Deus. Uma figura incrível essa, né? E é exatamente isso que nós vamos estudar hoje. Como nós vamos nos organizar para ter o engajamento no sistema de Deus inteligente. A premissa que essa semana inicia todo o raciocínio é a seguinte: o contraste entre os dois sistemas. Vi anjos maus contendendo por pessoas e anjos de Deus a resistirem-lhes. Difícil foi a luta. Os anjos maus estavam corrompendo a atmosfera com sua influência venenosa e amontoando-se em torno dessas pessoas a fim de adormecer-lhes as sensibilidades. Santos anjos observavam ansiosamente e aguardavam para repelir o exército satânico. Não cabe, porém, aos anjos santos o controlar a mente dos homens contra a sua vontade. Caso eles cedam ao inimigo e não façam esforços para resistir-lhes, então os anjos de Deus pouco mais podem fazer do que restringir o exército de Satanás, para que não destrua até que seja dada mais luz aos que estão em perigo, a fim de os mover a despertarem, a volver-se para o céu em busca de socorro. Jesus não comissionará santos anjos a livrarem os que não fazem nenhum esforço para se ajudarem a si mesmos. Então, se a gente voltar à figura que está aqui, nós vamos ter a ajuda do céu, mas o esforço de alcançar as metas para o engajamento do reino de Deus é do homem. É claro que a saída daqui para lá tem ajuda do céu, mas é necessário esforço humano. Então vamos à lógica do estudo. Nesta semana, nós vamos ver que Deus põe limites para que nós possamos decidir que engajamento nós vamos adotar. Então, o inimigo é limitado por Deus. Deus põe limites para que nós tenhamos condições de sair do sistema dele. Satanás é um governo ilegítimo e é temporário. Muito diferente do governo de Deus, que é legítimo, porque ele é criador, e não é temporário, porque ele é a verdade. Se ele é a verdade, o que mantém tudo andando é ele próprio. Satanás lança calúnia e faz prisioneiros sob seu governo, muito ao contrário do governo de Deus, que as pessoas decidem estar lá e não são aprisionadas. E Satanás é um limitado em seu governo. E nós vamos ver essas três ideias, ou esses três assuntos, ou essas três grandes linhas de raciocínio sendo discutidos na lição, para chegar no final e termos inteligência suficiente para o engajamento que é necessário. Então vamos aos assuntos dessa semana. E é claro que esses três assuntos estão no auxiliar do professor. Os professores podem ter uma visão ainda bem interessante no texto do auxiliar. Então busquem essa ferramenta também. Primeiro assunto é que Satanás é um governante ilegítimo e temporário. Então nós precisamos entender que Deus concedeu a Satanás um governo temporário e limitado, depois que o pecado entrou neste mundo. Mas não é legítimo, ou seja, uma concessão. E nós já sabemos por quê. Nas lições anteriores, nós sabemos que Deus permite o mal, para que nós tenhamos uma noção do que é o bem e o que é o mal. Não há como ter essa noção se nós não tivermos uma visão experimentando
algumas mazelas, porque se na condição em que nós estamos, se não houver esse contraste, nós não podemos discernir entre as duas coisas. Então vejam bem, por trás dos falsos deuses das nações, existe, na verdade, demônios. Todos os textos bíblicos que se referem à idolatria tratam do conflito cósmico. Professores, a ideia que está aqui é a seguinte: Satanás é um governo temporário e que tem uma concessão de Deus, porque ele não é legítimo. E nós, então, precisamos entender isto, porque ele é astuto. E se ele se mostrasse ele mesmo como o chefe, como o governante, é muito provável que ele tivesse uma rejeição muito grande. Ele então age, ele produz ideias, conforme nós vimos na lição anterior, é um sistema, não é, que tem parâmetros, nós vimos os parâmetros ali, nós vimos os princípios, nós vimos ali as noções todas de como as ideias são trabalhadas e como elas são transmitidas, isso na lição passada. E agora, como ele sabe que ele teria uma rejeição se ele aparecesse diretamente, ele exerce o seu governo por trás de falsos deuses. Vejam como é inteligente isso. E por trás desses falsos deuses, toda a concepção idolátrica tem demônios agindo. Ou seja, o sistema de ideias, os princípios todos são demoníacos. E os textos bíblicos que falam dessa idolatria estão falando desse conflito entre as ideias de Deus e as ideias do inimigo. Se olharem com cuidado essa questão, vão ver que todo o sistema religioso idolátrico contém engano, falsidade, uso de percepções espirituais erradas. Por contraste, a gente vai ver isso ao longo da explanação do texto dessa semana. Agora, como ele age, qual é a maneira que o inimigo tem de tomar a mente de todas as pessoas? O mundo está dividido em nações, e essas nações têm governantes. E por incrível que pareça, pode ser que a gente não perceba o que eu vou dizer, mas cada governante exerce um poder sobre as mentes daqueles que são governados. Isso é uma permissão. Deus permite isso. E então o inimigo toma a mente dos governantes e, através dos governantes, ele faz com que as pessoas pensem semelhante a ele. Está claro isso? E nós vamos ver isso agora numa experiência física com o profeta Daniel enquanto ele estava na Babilônia. Venham comigo no texto aqui. Um anjo atrasado. E a pergunta é, por que o anjo se atrasou? Nós estamos falando do anjo Gabriel. No capítulo 10 de Daniel, Daniel recebe uma visão, ele não entendeu aquela visão a priori, e ele então ora e jejua por 21 dias em busca de compreensão sobre a visão que ele recebeu sobre o futuro do seu povo. Após esses 21 dias, o anjo Gabriel aparece e explica o motivo do seu atraso. Ele ora, era para ter recebido a informação imediatamente, mas passaram-se 21 dias. Por isso o anjo estava atrasado. E o anjo então vai explicar para Daniel qual foi o motivo do atraso. E aqui está como o inimigo usa a mente de governantes para aprisionar a mente de quem é governado. Vejam bem aqui. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso é o anjo Gabriel falando com Daniel. Aqui, o príncipe da Pérsia não se refere a um governante humano, mas a uma entidade espiritual maligna, provavelmente um anjo caído,
que influenciava o reino persa contra os propósitos de Deus. O que estava sendo discutido ali? A retomada de Jerusalém, a reconstrução do templo e dos muros da cidade, que por 70 anos estavam destruídos. E o inimigo não queria isso, porque a reconstrução de Jerusalém significava caminho aberto para a vinda do Messias. Ele luta contra isso através do príncipe persa. Gabriel afirma que Miguel, identificado na Bíblia como um dos principais líderes no exército celestial, e como um título de Cristo, Miguel é um dos nomes usados por Jesus, veio para ajudá-lo, permitindo que ele entregasse a mensagem a Daniel. Então a coisa era tão intensa, o inimigo estava tão focado em proibir que o plano de Deus de reconstrução de Jerusalém avançasse, que foi necessário a vinda do anjo Gabriel. Ele ficou por 21 dias tentando conter o que estava acontecendo ali, da influência dessas entidades malignas. Ele é substituído por ninguém mais do que o próprio Cristo, Miguel. E lembrem que a palavra, o nome Miguel, é usado por Jesus quando ele está em combate. Então Miguel veio e tomou o lugar de Gabriel para que Gabriel pudesse ir até Daniel e explicasse a visão pela qual Daniel orava e jejuava. E então, esse episódio revela a realidade do grande conflito que ocorre no plano espiritual, onde forças invisíveis lutam pelos destinos dos indivíduos e das nações. Quero que vejam isso bem aqui, olha. O conflito é real. Estava acontecendo na corte persa, mas é no plano espiritual. E o que isso significa? Que é no plano das ideias. Quando a Bíblia fala de campo espiritual, plano espiritual, ou combate espiritual, ela está se referindo ao combate de ideias, de princípios, de conceitos. É físico o embate, mas é no plano espiritual. Então, o atraso do anjo reflete a resistência ativa de Satanás e seus anjos aos planos de Deus. O príncipe da Pérsia representa essa resistência. Isso ilustra que as orações e ações de indivíduos podem ter repercussões no conflito espiritual mais amplo. O que estava acontecendo? O profeta orando por 21 dias. E Deus, então, age em atenção à oração do profeta. Irmão, nós estamos vendo aqui coisas importantes demais. É no mundo físico que a coisa se cristaliza, mas é no campo das ideias que a influência ocorre. E é preciso que haja o livre-arbítrio, porque é no plano espiritual que tudo ocorre. Deus respeita o livre-arbítrio dos líderes humanos e trabalha para influenciá-los sem coagi-los. Ao contrário de Satanás, que trabalha para influenciar coagindo. Nós vamos ver isso mais adiante, quando ele usa estratégias para, pela força, usar uma palavra que está muito em moda agora, tocar terror sobre aqueles que querem se enganjar no sistema de Deus. Deus, então, trabalha mantendo o livre-arbítrio, ele tenta influenciar, mas ele mantém o livre-arbítrio, ou seja, ele não coage. Mas, enquanto isso, Satanás tenta obscurecer a verdade e promover decisões contrárias à vontade divina. Esse equilíbrio entre influência divina e decisão humana pode contribuir para o atraso. O que aconteceu ali na corte persa?
exatamente o diabo tentando influenciar, o anjo tentando influenciar, para que a pessoa que estava no governo ali pudesse tomar uma decisão. E olhem aqui, Gabriel não era incapaz de vencer sozinho. Gabriel é muito mais forte do que Lúcifer. Mas a resistência do príncipe da Pérsia exigiu a intervenção de Miguel, ou seja, o Satanás influenciou de tal maneira a mente do dirigente da Pérsia que foi necessário Jesus entrar na figura de Miguel, o guerreiro, para poder interferir na decisão. O conflito espiritual é altamente estratégico. Eu marquei isso aqui porque isso é muito importante. Nós não estamos, meus caros, lidando com coisas que foram, digamos, pensadas ou imaginadas. Essa luta é imaginária. Não é. Professores, a luta é espiritual, mas ocorre efetivamente no plano físico. Nós estamos vendo isso aqui. Nós estamos vendo fisicamente o que ocorreu no reino persa. E isso ocorre conosco fisicamente. Essa luta ocorre conosco. E quero que venha isso aqui, olha. Não é um conflito sem inteligência. Eu marquei isso aqui, altamente estratégico, ou seja, altas estratégias, alta inteligência ocorrendo aqui. Os mensageiros de Deus enfrentam batalhas reais enquanto cumprem as ordens de Deus. Professores, que coisa incrível. Nós estamos aqui diante do que realmente acontece. Muita gente não tem essa percepção. Por incrível que pareça, muita gente acha que isso tudo é bobagem. E o inimigo faz uma coisa que é importante. Ele prefere que nós pensemos que ele não existe. Porque se nós temos essa ideia, veja esse conflito ocorrendo dessa forma, ele ganha todas. Mas vamos procurar entender agora, porque isso é real, quais são as estratégias do dragão. O dragão é a figura que aparece no Apocalipse, não é? Para os dias atuais. Nós não temos a figura de dragões aqui, né? O mais próximo que nós temos é o jacaré. Dragão mesmo nós não temos, mas são venenosos sempre. E inoculam veneno e matam suas presas. Há no Sudeste Asiático, ali na região da Malásia, o dragão de Komodo, que é um animal grande e muito venenoso, perigoso. E nós estamos aqui com uma analogia na Bíblia sobre Satanás como sendo um dragão desse tipo. E quais são as estratégias? Enganos espirituais. De que forma? Sofisticados, não é besteira não é bobagem. E para quê? Para confundir, para desviar e paralisar os remanescentes. A questão dele nem é aqueles que já estão com ele, mas os que não estão. Então ele vai trazer estratégias extremamente inteligentes, como nós estamos vendo aqui, enganos espirituais. O que são enganos espirituais? São enganos que vão mexer na mente das pessoas. E para quê? Para paralisar os remanescentes. E como é que ele faz isso? Falsos milagres e sinais. E como é que isso ocorre? Manifestações sobrenaturais que imitam as obras de Deus, como curas, visões e aparições, que enganarão até mesmo os fiéis despreparados. Isso está em São Mateus 24. Jesus alertou para isso. Eu tenho um exemplo disso numa das igrejas aqui em Manaus. Uma irmã me consultou porque ela consultou um médico espírita e o médico ofereceu para ela uma intervenção cirúrgica espírita. E ela me perguntou, eu vou, irmã? Eu disse, não, irmã, a senhora não pode ir.
porque a senhora é filha de Deus e não filha do inimigo. Mas o que aconteceu? Essa senhora foi. E o que aconteceu? Ela faleceu em seguida. Enganos. Enganos que são manifestações sobrenaturais. Falsificação da segunda vinda de Jesus. Isso ainda está no futuro. Ele aparecerá em glória, proclamando ser o Messias. O que é aparecer em glória? Ele vai simular, ele vai emular o caráter de Jesus, falando como se fosse Jesus, praticando as obras que Jesus praticava. Isso é o aparecimento em glória. Glória na Bíblia quer dizer o caráter de Deus. Os irmãos estão lembrados disso, não é? Ele vai emular isso e vai proclamar ser o Messias, realizando prodígios e falando palavras de paz. Exatamente isso aqui, em glória. Palavras de paz. E unidade, que é o propósito do reino de Deus. Lembra que o reino de Deus não é disputa, é cooperação. Ele vem falando em unidade, mas contradizendo a verdade bíblica. Qual é a verdade bíblica? Que quando Jesus voltar, todo olho verá, não é verdade? E essas falsificações serão falsificações localizadas. Vai perseguir diretamente o remanescente. E aqui está a coerção, a força, né? Satanás usará pressão física, ou seja, ele vai, como na época da Reforma Protestante, ele vai usar força física para matar os fiéis, para, pela força, provocar medo, e vai fazer com que pressão econômica e social aconteça para tentar silenciar os remanescentes. Pressão econômica, irmãos. Está previsto uma deterioração do sistema econômico. Está previsto uma deterioração do sistema social. E, por causa disso, vão surgir, nós vamos ver isso nas outras lâminas, atos de Satanás tentando dizer que se nós não fizermos tais e tais coisas que ele está comandando, nós vamos ser sancionados, nós vamos ser réus de juízo. E isso tudo ele vai fazer. Infiltração e divisão interna. No interior da igreja, ele vai causar infiltração. O que são isso? O que são infiltração e divisão interna? Falsos mestres dentro do povo de Deus, que distorcerão as escrituras e introduzirão heresias. Isso nós já vimos. Isso tem acontecido ao longo da nossa existência. Eu sou do século passado e durante o século passado eu vi muitas vezes na igreja acontecerem falsos mestres introduzindo falsas heresias. Uma delas é a não existência do Espírito Santo, que é recente isso, bem recente. Um grupo de irmãos que eu conheci debandaram para essa história. Vejam como é uma coisa, uma estratégia inteligente. Ele vai causar, por causa disso, dissensões. O que são dissensões? Separações. E causou, o grupo da igreja saiu e formou uma outra igreja. Aliás, a igreja adventista está cheia de, entre aspas, filhas, né? Tem Igreja Adventista da Promessa, Igreja Adventista da Reforma, Igreja Adventista não sei das quantas. São essas dissensões que vêm por causa do egoísmo. Isso traz o desânimo e a dúvida por uma sensação de que Deus está demorando. A outra situação é a desinformação. O que é a desinformação? Narrativas falsas. Nós estamos acostumados com isso aqui no Brasil. Falsas narrativas, né? O que se chama atualmente fake news, né? Nós estamos muito acostumados com isso. Acusações de fanatismo. O que é um fanático? É aquele sujeito que é capaz de morrer por uma causa sem saber do que se trata. Esse é um fanático.
nós vamos ser taxados de fanatismo. O mundo inundado com entretenimento, teorias conspiratórias, crises políticas e crises ambientais, tudo isso para desviar a advertência dos 3 anjos. Uma coisa muito inteligente, meus caros, prestem atenção nisso. Se isso aqui já não nos tomou. Agora mesmo, numa das lições passadas aqui, 2 pessoas se manifestaram, mostrando sua intenção de adotar ideias que estão aí, políticas. Essas pessoas se colocaram num determinado espectro político. A sua interação com o programa mostrou isso. Ideologias. Vejam como isso é inteligente e vai pegando mesmo os filhos de Deus. Manipulação de crises globais. A preocupação com a destruição do planeta para justificar medidas extremas. A imposição de um dia de descanso universal. Essa é a medida extrema. Ou seja, por causa da crise global, estão falando de aquecimento global, só que as pessoas são encantadas por esse discurso de aquecimento global, mudanças climáticas, e não percebem, por exemplo, se está havendo aquecimento global, como é que o inverno esse ano na Europa e nos Estados Unidos foi tão rigoroso? Muito frio. Se está havendo aquecimento global, como é que a gente percebe a natureza no seu curso de ação? O discurso de que a crise global é uma manipulação. Porque qual é a... Irmãos, eu estou aqui falando com a minha condição de um cientista. Qual é a manipulação, qual é a capacidade que nós temos de manipular qualquer átomo de todo o sistema que Deus criou da natural? Quantos graus a gente pode alterar na temperatura da atmosfera? Nós não temos essa capacidade. Nós não temos essa capacidade para nada. Nós tentamos, às vezes, através da ciência, fazer coisas, mas não conseguimos manipular as forças da natureza. Não há como. Nós sabemos disso. O clima, quem cuida disso é Deus. Todas as constantes que são necessárias para que a vida tenha homeostase, elas estão aí, elas estão mantidas. Se houver qualquer aumento ou diminuição de qualquer das taxas de gases na atmosfera, a vida se extingue. E quem é que mantém isso tudo funcionando? Não é o homem, não é a ação humana, isto é Deus. Então esse discurso de crise global é uma manipulação. E qual é o objetivo disso? Imposição de um dia de descanso, que vai ser o domingo, como solução para crises climáticas. A instabilidade financeira para implementar o sistema de controle econômico, forçando a aceitação da marca da besta. Ou seja, vai chegar um momento em que já estamos vivendo isso. Eu há algum tempo já não manipulo dinheiro em papel. O dinheiro é um cartão. Para onde eu vou, eu não preciso levar dinheiro, eu vou com cartão. Agora mesmo fiz uma viagem, fui e voltei ao sul do Brasil sem gastar um tostão de papel físico. Gastei naturalmente, mas usando o dinheiro de plástico. Só que agora nós estamos caminhando por um sistema de dinheiro virtual, que são as criptomoedas. E há uma discussão nos grandes centros econômicos de que os países deverão ter suas moedas digitais. Há uma discussão aqui no Brasil, uma discussão nos Estados Unidos, uma discussão na Europa sobre isto. E já existem moedas digitais. E o que isso vai fazer? Vai facilitar essa imposição de um dia de descanso, porque, segundo a profecia, o povo remanescente não vai poder comprar nem vender. Se forem moedas
crípticas ou digitais, o controle sobre essas moedas vai ser absoluto. E como é que nós vamos fazer? Essas são as estratégias, não é, que o inimigo utiliza. Eu quero lhes mostrar que, além disso, há estratégias morais que são impressionantes, enganos filosóficos e intelectuais. Satanás promoverá ideologias e filosofias que minam a fé do remanescente. Isso já está acontecendo. Como é que vai acontecer? Relativismo moral. Ele disseminará a ideia de que não existem verdades absolutas, desvalorizando os princípios bíblicos e exaltando a subjetividade. Nós estamos vivendo isso já muito. Existe um filósofo, ele chama-se Friedrich Nietzsche. Ele tem vários livros, e num dos livros, o título é Assim Falou Zaratustra. Ele mostra a relatividade de todas as coisas. Tudo é relativo. As verdades não são absolutas, elas são líquidas. O que isso quer dizer? O que um líquido faz? Ele se amolda ao objeto que o contém. E nesse caso, como é que prevalece a palavra de Deus, que tem uma moral rígida e absoluta? Ele relativiza tudo e nós começamos a ver essa coisa entrando na igreja. Houve uma relativização de muitas coisas na igreja. Muitas coisas. Vestimenta, música, a própria dinâmica do culto na igreja mudou muito. Por quê? Com a ideia de que há uma porção da população que é adepta desse relativismo moral e a igreja tem que se adaptar a isso. Na minha simples opinião, e respaldado no que eu estou estudando aqui na lição, esse relativismo não vai dar. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que ele vai disseminar ainda mais ideias desse tipo, desvalorizando os princípios bíblicos e exaltando a subjetividade. O que é a subjetividade? É aquilo que eu abstraio da realidade que eu vejo. Mas há uma compreensão coletiva das coisas, não só a compreensão subjetiva, vocês entendem? E aonde está a compreensão coletiva das coisas? No caso do povo de Deus, está na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quero exaltar isso aqui nesse momento, a Torá, porque eu vou falar dela aqui mais adiante. Ciência mal interpretada. A ciência será usada para provar que a Bíblia é antiquada e irrelevante, minando a fé dos remanescentes em uma criação literal e em eventos escatológicos. Isso está aqui entre nós. Uma tendência de achar o seguinte: arqueologia. Arqueologia é muito importante, porque cada fragmento de metal ou de barro queimado que eu acho, eu consigo, com aquilo, comprovar a veracidade da Bíblia. Essa mudança de raciocínio em relação à palavra de Deus, se eu preciso de um objeto desse para comprovar a veracidade da Bíblia, ela deixa de ser autoritativa. Os irmãos estão entendendo? E eu passo a um relativismo em relação à Bíblia. Então, essa ciência mal interpretada, ela está dentro da igreja. E o humanismo e a autoexaltação. Isto aqui, irmãos, é um problema. O que é o humanismo? A exaltação da capacidade humana como solução para todos os problemas. E isso desviará o foco da dependência de Deus. Existe um autor, ele chama-se Yuval Harari. Ele é um judeu. E ele é um professor da Universidade de Harvard. Ele escreveu 3 livros sobre esse assunto aqui. Humanismo.
exaltando a capacidade humana para solucionar os problemas. Os 3 livros falam disso. Ele diz: a humanidade vai superar todos os problemas e agora com a tecnologia e com os algoritmos nós vamos nos tornar eternos. Olha o que está acontecendo no mundo. E essa coisa está diante de nós. Tudo isso é um programa muito elaborado e muito sofisticado de estratégias que o inimigo está usando. Mas quero lhes convidar para olhar o seguinte, o segundo tema da lição: Satanás lançará calúnias e faz prisioneiros sob seu governo. Então, vamos ver um caso real, físico, do embate, grande conflito, que acontece no campo físico, mas também no campo espiritual. É a história de Jó. Houve um concílio celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, mas um diálogo entre seres celestiais envolvidos. Esse conflito, essa disputa, aparece pelo fato de Deus perguntar sobre Jó. Por que reparar em Jó? Ou seja, essa pergunta de Deus pressupõe uma disputa que já existia. Você, olhando a leitura do texto, você vai vendo as nuances do texto. Então, Satanás acusa o caráter de Jó e, ao mesmo tempo, acusa o caráter de Deus. O que ele diz? Satanás alegou que era injusto Deus proteger Jó com que uma cerca, né? Jó era protegido, Satanás não tinha passe livre para tocar em Jó. E ele então acusa Deus de injusto. Injusto porque protegia Jó e não os outros. Satanás tem um limite. E agora nós vamos entrando definitivamente no tema da lição, que são as regras de engajamento. Deus permite o teste da teoria do inimigo, mas com limitações. Ele limitou, ele não podia tocar na vida de Jó. Todas as calamidades sobre Jó não o fizeram desdizer Deus. Muito ao contrário, não é? Há um diálogo entre Jó e a esposa diz: olha, se eu fosse você, eu faria o seguinte, eu amaldiçoaria Deus e morreria. Ele vira para ela e diz: tu és maluca? Tu não sabes que de Deus vem o bem e também o mal? Então, nós estamos vendo aqui uma coisa real, é esse grande conflito acontecendo e as ideias que estão ali debaixo dessa, ou pavimentando esses 2 grandes poderes diante de nós. Lições a aprender. Existem regras de engajamento no grande conflito. Ou seja, eu preciso entender essas regras para me engajar num lado ou no outro. Se existem regras, existem também parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que Deus viole os princípios do amor, a sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. Veja aqui, professor, se existem regras para o engajamento, nós vamos ter que ver as regras para o engajamento, tanto no sistema do inimigo como no sistema de Deus. Essa é a proposta da lição. Então nós vamos ver isso agora. Regras de engajamento do dragão e seus confederados. Satanás e seus aliados operam com estratégias que refletem sua natureza enganadora e destrutiva. Então aqui nós vamos ver várias regras de engajamento que o dragão reclama se você quiser estar ao lado dele. Engano e falsidade. O dragão e suas forças utilizam o engano como a principal arma. E essa é a arma da política, é ou não é? Engano.
Eu aqui não estou advogando lado nenhum, estou só apenas mostrando a sua realidade. Veja bem isso. Espíritos demoníacos realizam sinais e prodígios para enganar os líderes e as massas. Isso também acontece diante dos nossos olhos. Ocorre perseguição e opressão. Então, olha só, essas são as regras de engajamento para o sistema do inimigo. Qualquer sistema de governo que usa essas coisas que nós estamos, esses itens que nós estamos vendo aqui, está engajado com o dragão. Engano e falsidade. Há alguma coisa que vocês conhecem sobre isso? Perseguição e opressão. Satanás busca destruir diretamente o povo de Deus, como ilustrado na perseguição do remanescente, Apocalipse 12, 17. O poder político-religioso, que Apocalipse denomina de a besta, impõe leis opressivas, como a adoração forçada e a marca da besta. Esse engajamento com o dragão aparece na perseguição dos remanescentes durante o período negro daqueles anos da Idade Média que deram surgimento à Reforma Protestante. Poderes religiosos se engajaram nesse modelo que é proposto pelo dragão. E a igreja cristã primitiva, que se torna igreja católica, ela se engajou nisso aí. Ela perseguiu, ela enganou. Engano como venda de indulgências, inventou uma instância pós-morte que se chama purgatório, enganou com a missa, e as igrejas que saíram da Reforma Protestante, da Igreja Católica, e formaram um grupo que protesta, foram ao longo do tempo voltando e se alinhando novamente ao sistema do dragão. E o que nós temos hoje é uma situação dessa. Controle global. Veja bem aqui, há uma tentativa de controle total da sociedade, incluindo economia, religião e política, por meio de imposição da marca da besta. O que nós estamos vendo aqui, meus caros? Não é uma tentativa de um governo global, desde a Segunda Guerra Mundial, que há uma tentativa de uma nova era. Um governo global. Foram aparecendo instituições globais. ONU, primeiro foi a Liga das Nações, depois a ONU. E nós vimos a força desse negócio agora na pandemia, que a Organização Mundial da Saúde obrigou a população a se vacinar. Vocês estão lembrados disso? Olha aqui, irmãos. Controle global. Há um planejamento global. Só que a profecia de Daniel diz que os pés da estátua são amálgama de ferro e barro. Não há aglutinação, não há um governo global. Mas o inimigo engana com isso. Controle global. E ameaça de morte. Aqueles que se recusam a adorar a besta. O que é a besta? É um sistema político religioso. Quem recusa-se a adorar a besta ou aceitar a sua marca, esses são ameaçados de morte, como acontece ao longo da história. Então veja se há instituições que correspondem a esse engajamento aqui. Se há o engajamento para o inimigo, há o engajamento para o remanescente fiel, ou seja, o engajamento no reino de Deus. O povo de Deus segue princípios diferentes, baseados na confiança em Deus e na obediência à sua palavra. Lembrem que uma das estratégias de Satanás é o humanismo, a autossuficiência humana. Muito diferente do engajamento no reino de Deus, aonde a confiança está em Deus, o engajamento no reino do inimigo, a confiança está no próprio homem. E por causa
dessa confiança em Deus, nós vamos obedecer à lei de Deus. O remanescente guarda os mandamentos de Deus, como expressão da fidelidade a Ele. Apocalipse 12, 17. Envolve recusar a marca da besta, ou seja, a adoração ao Criador. E tem o testemunho de Jesus. Professores, esse trecho aqui, que é o trecho de Apocalipse 19, 10, muitos adventistas não sabem interpretar isso. O que é o testemunho de Jesus? O Apocalipse, no capítulo 19, define, é o espírito de profecia. Eu quero muito que os professores entendam isso e digam para os seus alunos o que isso significa. Testemunho aqui, eu posso trocar essa palavra por testamento. Nós temos na Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O testamento de Jesus é a Torá, que eu disse que eu ia falar dela em minutos atrás. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde está expressa a vontade de Deus para nós. E o que tem a ver isto com o espírito de profecia? Acontece que no tempo, na medida em que avança o tempo e vai se modificando o processo civilizatório, ou seja, nós vamos alcançando novas formas do processo civilizatório, para alguns quer dizer avanço, não é? Mas cada época tem a sua maneira de viver. Então, o espírito de profecia levanta pessoas que são chamados profetas para tomar a Torá, reinterpretá-la para os dias atuais. Então, há um espírito de profecia para a época de Isaías. Isaías foi um mensageiro, Jeremias foi um mensageiro. Todos os profetas falaram por uma determinada época e levando em consideração um determinado contexto civilizatório. No século XX, o que aconteceu? Deus levanta a Igreja Adventista e dentro dela uma senhora chamada Ellen White. O que Ellen White fez? Tomou a Torá nas mãos e traduziu os conceitos que estavam na Torá para o processo civilizatório atual. Ela fala para os nossos dias. Esse é o trabalho desta senhora. Ela é uma profetisa. Ela vai fazer com que a Torá seja entendida e praticada relativa ao conceito civilizatório que está no momento. Por isso, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, nós temos isto claro na Igreja Adventista. E por conta disso, nós vamos ter confiança na vitória divina. O remanescente não utiliza a força física, mas confia na intervenção divina para vencer. A palavra de Deus é a sua arma. Isso aqui tem a ver com uma coisinha que muita gente louva. Leis propostas pelas casas legislativas do país, como, por exemplo, ajudando a guardar o sábado. Nós não precisamos disso. Nós não vamos guardar o sábado porque as leis do país facilitam isso. Não é essa a proposta de Deus. A proposta é confiança em Deus. E a questão está cristalizada naqueles 3 jovens lá na Península de Dura, na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor forçou a adoração, pressionou psicologicamente e fisicamente com aquela fornalha e eles não cederam. Nós não precisamos de leis para servir a Deus, vocês compreendem? Nós precisamos é de confiar em Deus. E mais, vamos resistir de forma pacífica. Aqueles 3 jovens fizeram isso, resistiram de forma pacífica. Eles não se revoltaram quando o rei os tomou e jogou na fornalha, eles foram. Mesmo sob ameaça de morte, o remanescente permanece firme. E por fim, o remanescente vai proclamar o evangelho. O que é o evangelho? A última missão do remanescente, que é proclamar o evangelho eterno, convidando as pessoas a adorarem a Deus e abandonarem
Babilônia. O que é Babilônia? É um sistema religioso que está respaldado no sistema político. Muito bem. Se nós entendemos como é o engajamento num sistema e no outro, a proposta da lição é que eu não devo me engajar no sistema de Satanás. Por quê? Porque Satanás é limitado e seu governo é ilícito. Está claro isso? Ele é limitado. E o governo dele é temporário, além de ilícito. Príncipe temporário desse mundo. Limites impostos a Satanás e a seus aliados. Satanás e seus confederados não possuem liberdade irrestrita. Deus estabelece limite para as suas ações. Aqui está a soberania de Deus. Aqui está a verdade absoluta agindo. Satanás quis implantar uma verdade, entre aspas, mas ele não pode fazer isso, porque só há uma verdade, que é Deus. E Deus, então, por causa disso, impõe restrições a Satanás. Nós já vimos que por que Deus permite Satanás fazer? Porque precisa demonstrar a proposta dele. E nós precisamos ver, como seres inteligentes, se essa proposta funciona ou não. Me parece que nós já vimos que não funciona. Então, respeito ao livre-arbítrio. Satanás não tem esse respeito. Nós vimos na lâmina anterior, quando nós estávamos falando aqui do engajamento do dragão, que ele persegue e oprime, não é? Não tem respeito por livre-arbítrio. Mas Deus coloca um limite nisso. E Satanás pode tentar enganar e pressionar, mas não pode forçar ninguém a pecar. Esse é um limite colocado por Deus. Deus garante que as pessoas tenham liberdade para escolher entre o bem e o mal. Está em Deuteronômio 30, verso 19. E Deus faz intervenções no governo de Satanás. Em várias ocasiões, Deus restringe o poder de Satanás. Por exemplo, no caso de Jó, Satanás não pôde agir dentro dos limites. Aliás, Satanás só pôde agir dentro dos limites estabelecidos por Deus. Mesmo na batalha final, a destruição do povo de Deus será impedida pela intervenção divina, porque se pudesse, Satanás destruiria todo mundo. Muito bem. Satanás sabe que tem pouco tempo e Deus estabeleceu um período definitivo para o conflito, culminando com a vitória final de Cristo. E há uma impossibilidade para Satanás, a impossibilidade de criar vida. Se ele pudesse fazer isso, aí ia ser muito difícil. Satanás pode imitar milagres, mas não pode criar vida, ou verdadeiramente restaurar o que foi destruído, refletindo suas limitações diante do poder criador de Deus. Não tem notícia de sistemas religiosos dentro dos parâmetros do inimigo, engajados no sistema do inimigo, que tenham ressuscitado pessoas. Não é verdade? Não há. Muito bem. Mas também há limites para o povo de Deus, porque nós estamos falando da justiça divina. O povo de Deus também é limitado em suas ações no conflito, para assegurar que permaneçam alinhados com os princípios divinos. Há proibições de forçar a fé. Vejam bem isso aqui, meus caros. Deus não permite que seu povo imponha a obediência ou a fé à força, pois isso violaria o caráter do amor e liberdade do reino de Deus. 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. E Deus impõe uma dependência da força divina. O remanescente não pode confiar em armas humanas ou força física para vencer o conflito. A vitória deve ser alcançada pela pregação da verdade, pela oração e pela obediência. É muito diferente do sistema do inimigo. Vejam o que nós estamos estudando aqui, como nós vamos nos engajar nessa batalha, de um lado ou do outro. É esclarecedor essa lição. Então, para o povo de Deus, Deus impõe um compromisso
com o mal, ele rejeita isso, né? O povo de Deus é chamado a não se comprometer por causa da sua fidelidade com os sistemas do mundo, mesmo sob ameaça. Devem amar seus inimigos e não buscar vingança, refletindo exatamente o caráter de Cristo. E eles devem ser testemunhas do amor e da justiça. Os seguidores de Deus não têm permissão para usar o engano, ódio ou manipulação, mesmo contra seus inimigos. Devem viver como luz do mundo, testemunhando do amor e da justiça de Deus. Ou seja, se tem restrições para o inimigo, há também restrições para o povo de Deus. E essas regras são importantes, porque nós vamos ver agora, para terminar, regras que são comuns para ambos os lados. Nós vimos que tem regras de engajamento para o inimigo e regras de engajamento para Deus. Agora nós vamos ver regras que são comuns para os dois lados. Respeito à autoridade divina. Satanás reconhece que Deus é soberano e não pode agir fora dos limites estabelecidos por ele. Assim como ele reconhece isto, o povo de Deus também é chamado a submeter-se à soberania divina, confiando em seu plano. Nós estamos vendo aqui um assunto que está sendo tratado na lição desse trimestre. Justiça de Deus. Ele não pode ser injusto com os inimigos dele. Então ele impõe regras que servem para um, regras que servem para outros, regras comuns. Imparcialidade no julgamento. Deus permite que Satanás exponha seus argumentos para que o universo veja a justiça de suas ações. O conflito ocorre diante de testemunhas. Quem são elas? Os anjos e seres não caídos, para assegurar que o julgamento final seja justo. Uma lição esclarecedora. Eu, depois de ter lido essa lição, fiquei numa euforia enorme por entender o sistema. Deus me deu, através dessa lição, capacidade de enxergar coisas que eu não via e de escolher o meu engajamento de forma inteligente, que é o que ele espera que os alunos da Escola Sabatina alcancem esse tipo de esclarecimento. Professores, há uma lição, a lição 10, nós estamos agora nela, que precisa ser bem estudada. Os alunos precisam sair das unidades com essa noção clara, quem é um lado, quem é o outro. Quais são as regras de um lado e quais são as regras do outro. E como eu posso estar engajado num ou no outro. Ou como eu reconheço que um sistema religioso está engajado com o inimigo ou engajado com Deus. Essa é a questão que está aqui. Muito esclarecedora. Porque existem limites, as regras de engajamento são fundamentais para que a justiça divina seja vindicada, ou seja, ela seja reclamada. Deus é justo e sua vitória precisa refletir sua bondade e amor sem coerção ou violência. Essas regras existem para que o livre-arbítrio seja preservado. A liberdade é um princípio essencial do caráter de Deus e precisa ser respeitada em todas as etapas do conflito. Essas regras existem para que o universo entenda o caráter de Deus e o caráter de Satanás. O conflito é uma demonstração pública do que cada lado representa, permitindo que todos os seres criados escolham seu lado com plena consciência. Professores, nós acabamos de distribuir o livro Grande Conflito nas cidades. Esse livro tem esse objetivo, dar às pessoas condições de elas escolherem um lado com sua plena consciência. Essa é a questão desse livro. Uma lição importantíssima, essa que nós estamos acabando de ver. E com toda essa informação, vamos ver como é que os assuntos diários estão
dentro dessas 3 linhas que foram discutidas aqui. Um anjo atrasado, Satanás, um governante ilegítimo e temporário. Nós vimos como ele atua nos governos. O dragão do Apocalipse e o caso de Jó é Satanás lança calúnias e faz prisioneiros sob seu governo. O príncipe temporário deste mundo e limites e regras, Satanás é limitado em seu governo. Uma coisa inteligente essa lição, muito, muito, muito inteligente. E qual é o parágrafo que nos dá o fecho de tudo isso que nós vimos? Então me foi apresentada a nossa vida anterior e foi-me mostrado que Satanás procurara por várias maneiras destruir nossa utilidade. Esse é o grande conflito acontecendo na vida de Ellen White e do esposo. Muitas vezes fizera ele planos para tirar-nos da obra de Deus. Aproximara-se em modos vários e por meio de instrumentos diversos para realizar seus fins, mas pelo ministério dos santos anjos fora derrotado. Vi que em nossas viagens de um lugar para o outro, ele colocara frequentemente seus anjos maus em nosso caminho, a fim de provocar acidentes que nos tirassem a vida. Mas anjos santos foram enviados ao local para nos livrar. Irmãos, a luta é espiritual, mas ela acontece no plano material. Está claro isso? Então, numa frase, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Que lição maravilhosa. Que lição transformadora. E eu quero lhes convidar agora para a aplicação disso. E venham comigo na leitura. Devido à vitória de Cristo, não estamos sob a escravidão do medo e da morte. Mas ainda assim precisamos estar vigilantes e depender do poder de Deus. De que modo sua vida de oração pode ajudá-lo a resistir com sucesso ao governo ilegítimo de Satanás? Essa questão fecha todo o raciocínio que foi exposto aqui na lição número 10. A aplicação, como sabendo das estratégias de ambos os lados e sabendo que por causa dessas estratégias nós podemos ter um engajamento inteligente do lado de Deus ou do outro lado, porque o que no final o que vai acontecer é isso, as pessoas vão ter que decidir com capacidade de decisão, vão ter que decidir conscientes de que lado irão ficar. Se nós vamos ficar do lado de Deus, a questão é, a vida de oração é o nosso principal argumento para vencer todas as estratégias do inimigo. É a oração. Então, se isto é a realidade, então vamos orar. E eu os convido então para fazermos isso juntos. Oremos. Bondoso Deus, estudamos uma lição importante, onde vimos, como uma sequência da lição anterior, como o inimigo trabalha e como Deus trabalha. Essa percepção dessas estratégias vai produzir em nós engajamento. E nós oramos agora, bom Deus, para que o Santo Espírito possa nos dar condições mentais para uma escolha correta ao lado da verdade. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Caros professores, que lição importante, não é verdade? Uma lição absolutamente fundamental. Ela é uma consequência da lição anterior. Aliás, a lição anterior é uma consequência das outras. Então, não ter estudado todas as lições
que significa que nós vamos chegar nesta lição que nós acabamos de ver sem entender muito sobre esse grande conflito. O que vai resultar disso é um desengajamento que resulta em morte. Oxalá isso não seja a realidade de nenhuma unidade da Escola Sabatina em qualquer lugar aonde esteja a Igreja de Deus. Professores, a próxima lição é ainda mais profunda. E eu lhe convido para que não perca o episódio que vem, porque nós, nesse trabalho que fazemos aqui, tentamos desdobrar os purões desse grande conflito para que os alunos e professores tenham noção de como vão se engajar no sistema de Deus. Não perca o próximo episódio, porque a sua obrigação, ou melhor, a sua missão é descomplicar a lição. Até lá!